Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, verso 20. Hoje a gente não tem aí o auxílio do Data Show, né, Rafa? Que pena. Mas vamos lá. Suou, né? Suou a testa, a camisa. Mas não conseguiu. Tá bom. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia, seu celular, seu tablet, seu iPhone, seu iPad, sua Bíblia de papel. Primeiro Crônicas 28, 20. Então Davi disse a Salomão, o seu filho. O que ele disse? Me ajuda aí, seja forte, que mais? Corajoso, que mais? Mãos à obra, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, Deus, o meu Deus, estará com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que você termine todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Vamos falar sobre esses termos: ser corajoso, ser forte, não ter medo, nem ficar assustado. Vamos nos situar um pouco no contexto? Salomão assumiria o trono, muito jovem, muito novo, e era uma responsabilidade muito grande. Ele substituiria nada mais, nada menos do que o maior rei da história de Israel. Ele substituiria o rei Davi, o seu pai. Então ele tinha que dar conta do recado, irmão. Ele deveria dar conta do recado. Imagina, você investe, você cria uma estrutura, você planeja e você deixa tudo muito bem feito, muito bacana, e você começa a construir, você começa a investir em um sucessor. Deixe-me dizer uma coisa para você, querido. Você está deixando herança para os seus filhos? Deve. Eu acho que deve, porque os pais não investem para si. Os pais investem para os filhos. Nós investimos para os nossos filhos. Eu espero que você esteja fazendo isso, pensando no futuro dos seus filhos e no seu também. Mas isso precisa ser um ensinamento para esse filho, para quem você está deixando herança, ele também aprenda a deixar para os dele. Então, vou te dar um bom conselho. Não deixe apenas herdeiros, deixe sucessores. Herdeiro vai dilapidar a herança. Sucessor vai assumir a responsabilidade com a herança. Davi estava formando um sucessor e não apenas um herdeiro. Você está me entendendo, queridão? Eu espero que hoje você olha para os seus pais que se esforçam, trabalham, investem. Você vê seu pai suando a camisa. Um homem que trabalha, uma mulher que trabalha, que estuda, que se esforça, que faz curso, que tenta concurso e quer melhorar de vida. E você olha assim, isso tudo vai ser meu, oba, isso tudo vai ser meu. Aprenda a ser um sucessor e não somente um herdeiro. O herdeiro não terá compromisso com a herança. O sucessor terá compromisso com toda a história que envolve aquela herança. Você está me entendendo? Aí Davi deixou tudo prontinho, você vai ver nos textos anteriores o quanto ele tinha investido naquilo. Primeiro ele ouviu de Deus como seria. Ele fez a planta dada por Deus. Depois ele doou do seu tesouro particular muito ouro, muita prata, muita coisa, e todo aquele material estava pronto para a obra da casa do Senhor, e quem teria responsabilidade para fazer isso seria Salomão. Então, eu espero que quando você pense, né, em quem você vai, o nome de quem você vai representar, você pense, é uma grande responsabilidade para mim. Amanhã ou depois, quando eu fechar os olhos, e talvez isso demore um pouco ainda, talvez eu
com o vigor que tenho, a alegria que tenho e a vontade que tenho de viver, eu devo chegar a uns 120. Alguém me substitui e pensa assim, caramba, substituir o pastor Jeremias é uma responsabilidade tanta, irmão. Enfim, Salomão substituiria o maior de todos os reis de Israel, então ele precisava desses ingredientes, e Davi estava lhe instruindo, lhe ensinando como fazer, como ser, como vivenciar a história que estava lhe aguardando. Ele precisava construir um templo para o Senhor, e não somente isso, ele precisava conduzir, orientar, ele precisava dirigir a nação de Israel. Então ele tinha que ser um cara forte, corajoso, trabalhador, não ser medroso. Vamos pensar comigo. Davi disse, é assim que começa o texto, no verso 20. Então Davi disse. Quem disse? Davi. E aí eu preciso entender, quem é que está dizendo? Davi. Quem era Davi? O maior de todos os reis de Israel. Quem era Davi? Um homem com uma história fantástica. Quem era Davi? Um homem com experiência. Quem era Davi? Um cara que trazia no seu corpo as marcas das guerras. Um cara que trazia no seu corpo as marcas do dia a dia. Um cara que estava experiente. Um cara que estava com a pele queimada pelo sol, os músculos cansados das guerras, mas a mente cheia de sabedoria dada por Deus para conduzir aquele povo. Quem falou? Davi. A quem você ouve? Quem é o teu consultor financeiro? Eu espero que no mínimo seja a Bíblia. Quem é o teu consultor matrimonial? Eu espero que no mínimo seja a Bíblia. Quem é o teu consultor para criar filhos, para investir, para ser um bom crente, para ser um bom homem, uma boa mulher? A quem você ouve? Quem estava dizendo? Davi. Quem era Davi? Uma fonte segura. Quem era Davi? Uma fonte experiente. Quem era Davi? Um grande homem. Era esse homem que estava falando. E quem estava ouvindo? O seu filho, Salomão. A quem você ouve? Quem são os nossos influenciadores? Porque hoje tem uma penca de influenciadores. Influenciadores seguem o projeto do influenciador, que é influenciar pessoas, para o bem ou para o mal. Então não é qualquer pessoa que você deve ouvir. Quem é o teu conselheiro matrimonial? Quem é o teu conselheiro para criar teus filhos? Quem é o teu conselheiro para os teus investimentos? Minha Bíblia, meu pastor, uma pessoa do meu ciclo de amizade, que eu sei que é uma pessoa séria, que tem compromisso com Deus, que não vai me dar um conselho errado, que não vai mandar eu largar minha família, que não vai mandar eu arrumar uma amante, que não vai mandar eu desprezar meus filhos e fazer de qualquer maneira as coisas. Quem ouvimos? Qual é a nossa fonte? Bebemos de qual fonte? Nós que estudamos, bebemos de muitas fontes e abraçamos, na maioria das vezes, uma fonte, porque achamos que é a melhor. Durante todo o tempo de faculdade, eu me apaixonei pela TCC, e eu gosto de alguns teóricos da TCC, e não gosto de outros. Mas entre esses teóricos da TCC, a gente escolheu um, que é a nossa principal fonte, onde a gente busca informação para ser um bom profissional. Você gosta de investimentos, você estuda sobre investimento, você é um economista, você trabalha nessa área, você tem muitas teorias financeiras, mas tem uma teoria que te agrada mais, e tem um teórico que trabalha muito bem essa visão, e você bebe das fontes que ele coloca à sua disposição. É ou não é verdade? Entenda isso. Quem são os nossos conselheiros? Quem é o nosso conselheiro? A minha Bíblia é o meu conselheiro mais próximo. A minha esposa é a que está depois da Bíblia, minha conselheira mais próxima. Meus líderes espirituais, meus bispos, que são meus pastores, são minhas fontes seguras. Com dúvidas, procuro os meus bispos, sento com eles e pergunto: bispo, o que o senhor
me aconselha disso, disso e disso, e ele me abre o coração e derrama sobre mim o que ele tem.